começar a papear um assunto que eu amo, que eu atuo, e você também ama e atua também, que é sobre essa parte de dicção e oratória, né? Mas Sim. faça as honras aí. Quem é a Priscila Ribeiro? Bem, a Priscila Ribeiro é alguém que adora aprender, adora ter mais contato com outras pessoas, adora usar a música como essa ponte de aproximação, a comunicação como ponte de aproximação, adora poder ajudar os outros a melhorar suas habilidades comunicativas, que passa pela formação em música, em fonoaudiologia, me especializei em voz com ênfase em comunicação profissional, trabalho habilitando pessoas na voz falada, na voz cantada e na comunicação. Tenho o espaço Voz Expressão, que é o meu lugar, o meu espaço de atuação, meu cantinho de acolhimento. E trabalho fazendo uma série de coisas ligadas à voz, né? Que é cantar, fazer locução, trabalhar com apresentação, atuando em campanhas publicitárias, e daí eu vou usando os meus recursos comunicativos para poder me relacionar com as pessoas e com o mundo que me cerca. Adoro o que eu E faço. há quanto tempo você atua nisso? Bem, nesses fazeres, eu acredito que o mais antigo seja cantar, desde pequena. Minha família é uma família bem musical, o ambiente me favoreceu esse contato, com o teatro também, com a passagem pela música, por essas preparações, tem pelo menos quase aí 20 anos, mais de 20 anos, aliás, como fonoaudióloga desde 2008, como especialista desde 2011, passando por empresas como Senac, prestando serviço para outras empresas como a Unimed, a Transnordestina, habilitando as pessoas na sua competência comunicativa, atuando com mais constância desde assim, para campanhas publicitárias desde 2012, como apresentadora política também desde 2012, com locução, com um monte de coisa legal. Gosto muito mesmo, sabe, Adri, de fazer o que eu puder de expressividade ligada à minha voz, ligada a esses recursos que me permitem, enquanto corpo, enquanto pessoa que sou e voz que tenho, me expressar. Não conheço assim uma pessoa mais expressiva do que você, né? Eu tenho 15 anos, esse ano eu faço 15 anos de carreira, né? Uau! Já passei por muita gente, também já atuei em várias coisas, assim, saúde mental infantil, estimulação precoce, agora eu estou na fonoeducacional, mas a minha paixão é voz profissional, né? Eu atuei muito nessa área de locutores, apresentadores de TV. Então, assim, essa parte de oratória, para mim, o meu foco mais é essa parte mais de como se expressar nos meios de comunicação, né? Então, vamos começar aqui aquelas perguntinhas básicas que eu passei para você, Tá porque bom. eu sei que agora você está lançando um curso, Sim. EAD, né? Sim. Sobre expressividade, comunicação. Então, eu vou perguntar, essa pergunta que eu vou fazer tem tudo a ver com aquilo que você vai falar no curso, né? Sim. Qual é a relação entre a dicção com a oratória? Que a gente sabe que a oratória é o mundo. E a dicção, ela vai facilitar nessa parte. Sim. Qual é essa relação? A relação é direta, Adri, porque se eu penso na oratória como a arte de falar, que compõe regras, compõe uma série de técnicas para eu conseguir dominar e dominar ser um bom orador, a dicção está presente também como um veículo de condução dessa verbalização, desse discurso que eu exponho para o grande público. É uma relação direta, inclusive o curso leva o título de Dicção e Expressividade em Oratória, porque é um elemento que faz parte da arte de falar. A oratória é importante saber que ela tem regras, ela tem técnicas voltadas para uma prática mais direta, mas ela conta muito com a personalidade, com o carisma do comunicador. Cada vez mais nós vamos ver isso, que oradores que nos cativam, eles não têm só um aparato técnico bem sucedido, bem utilizado. Eles são pessoas também que despertam na gente o interesse de aproximar-se, de aproximação. Então, orador hoje, como oratória moderna, como orador moderno, o público exige cada vez mais uma fala objetiva, clara, mais autêntica. E a autenticidade é fruto dessa nossa unicidade, da nossa singularidade.
Então, há uma relação direta e é muito importante e não tem como dissociar. Eu não consigo ter uma boa oratória se eu não tiver uma boa dicção. E tendo uma boa dicção é um elemento já construtivo para uma boa oratória. Isso é verdade, né? Inclusive, sobre essa parte de oratória, como você falou, a autenticidade é uma coisa que eu tenho muito, que eu falo muito, né? Assim, não adianta você saber o que está transmitindo, é para que você está transmitindo sobre isso, né? Sim. Com que objetivo eu quero alcançar transmitindo a minha mensagem? Sim. Não é isso? Sim. Sem perder a minha essência. E o que é interessante, claro, e o que é interessante se a gente acompanha a história da oratória, né, há mais de 2000 anos atrás, quando a gente começa a ler esse processo, a gente vai perceber que antes havia uma necessidade de elaborar aquela fala, de falar, mas nem, não era nem dada a atenção para o público que estava ouvindo ali, era muito mais um exercício pessoal do falante, enquanto construtor dessa oratória, ficar ouvindo o som da sua própria voz, né, a elaboração das suas palavras. Hoje não. Eu não tenho mais como ser esse tipo de orador. Eu preciso do meu público e eu falo para esse público. E pensando nesse público, eu tenho uma série de modelagens e de ajustes que são fundamentais, porque cada expectativa é relativa ao público que me escuta. Isso. E falando sobre o público, a gente sabe que tem aquele tipo de público que vai fazer um curso desses de oratória, né? Tem aquele público que tem aquele argumento. Ah, eu vou fazer porque eu sou tímido. Certo? Mas a gente sabe que timidez não é o motivo principal, né? É uma coisa que eu falo. Transforme essa timidez, que é uma adversidade, numa oportunidade, né? E tem aquelas pessoas que são, assim como eu, expressivas demais, que falam demais. E é isso que eu queria perguntar. Uma pessoa assim como eu, né? Que fala bastante. Vai ajudar a melhorar nessa maneira ou é necessário um treino? Para todo o perfil, do tímido ao expansivo, nós sempre temos melhorias. Eu posso, enquanto Priscila, que ajuda outras pessoas, eu estou em constante transformação comunicativa. Às vezes uma melhoria argumentativa, às vezes é algo que eu preciso refinar para melhorar minha habilidade de persuasão. Eu sempre estou em mudança, até porque a comunicação, ela está em transformação contínua. Perceba que hoje, com a evolução da chamada indústria 4.0, que também traz a comunicação num perfil 4.0, que me permite usar esse tipo de recurso para conversar com você hoje, não é só mais eu saber o que dizer e como expressar a minha ideia, eu também tenho que dominar um outro recurso. Eu vou melhorando as minhas habilidades. A gente fala muito disso em soft skills e hard skills, que tem sido muito disseminado, principalmente no mercado de trabalho, por ser habilidades requeridas, mas ainda é a soft skills que, comparada com o nosso comportamento, a mais esperada, porque ela vem da minha construção numa troca interrelacional com outro indivíduo, numa troca com uma outra pessoa. Isso refina a pessoa Priscila que eu sou. Quanto mais eu for trabalhada, quanto mais eu aprimoro minhas habilidades enquanto pessoa, muito melhor e autêntica será a minha comunicação. É possível aprender a mexer nesse smartphone, por exemplo. Eu tenho visto nas últimas lives que eu sempre começo com o enquadramento invertido, é algo que eu preciso aprender. Então isso só é aprendido no treino. A troca com o outro também é algo que exige de mim uma atenção diária. Eu preciso estar em constante atividade comunicativa. Talvez um exercício, pelo menos para mim também é bem legal, é que eu faço muito uso de transporte por aplicativo. Então, ali é um lugar de troca para mim. Em algum momento, andando mais de ônibus, o ônibus era um lugar de troca para mim. É não perder essas oportunidades comunicativas, porque é aprendizado contínuo. Então, você, Adri, que é mega expansiva, super desinibida, pode melhorar. Esse curso também é para você. Pode ser que algo que seja dito ali te gere uma atenção diferente, starte em você um outro tipo de comportamento. Como também é muito importante para o tímido, que cada vez mais ancora a sua timidez na inabilidade de falar, de começar uma conversa. Mas tem como isso ser trabalhado, porque alguns tímidos também têm inabilidade social. Então, isso também é importante de ser percebido. Tem gente que tem dificuldade, porque tem dificuldade mesmo de se sociabilizar. Tem gente que já tem dificuldade, por exemplo, na oratória, numa esfera muito mais ampla. Há quem não tenha dificuldade em conversar com um só, há quem tenha dificuldade com um público maior. Mas nesses dois âmbitos é importante o preparo sempre. E eu e você, por mais à vontade que nós estejamos agora conversando aqui, nós podemos melhorar.
Isso é verdade. Inclusive, comunicação é uma via de mão dupla, né? Para eu saber se eu estou evoluindo ou regredindo, eu preciso sempre dar a opinião do outro. Nunca pensar, né? O outro como julgador, porque quem tem o conhecimento sou eu, né? Então, Sim. sou eu que tenho que melhorar. Então, por isso que eu vejo a crítica não no sentido negativo, e sim como algo para eu aperfeiçoar, porque a gente não é perfeito. Sempre é possível sim evoluir. Concordo com você. E o que, que pode ser feito para melhorar essa parte de falar em público, Priscila? Tanto na sua visão como fono, na sua experiência, conta aí pra gente. Oportunidades não vão faltar, a gente está em constante contato. Por mais que o distanciamento social esteja sendo mais afrouxado agora, a gente ainda tinha a possibilidade no isolamento mais severo de manter contato por vias como essa, por canais como esse, como o nosso celular inteligente. Nós podíamos conversar. Essas lives cresceram muito também como uma oportunidade de dar visibilidade, já que nós não podíamos ir pessoalmente. Quantos comunicadores aprenderam a utilizar esse recurso a seu favor e quantos nesse desafio de se expor assim aprenderam coisas muito legais que antes não, talvez não aprendessem tão rápido. A necessidade gerou esse tipo de situação. O que a gente precisa entender é que para falar bem eu preciso falar todo o tempo. Não é todo o tempo sem parar, mas em toda oportunidade de troca, por que não conversar? De um simples bom dia, numa passada pelo elevador, pelas escadas ou no caminho, a uma conversa como a gente usa tanto essa expressão pitch para vender a nossa ideia de forma rápida, e ela vem desse conceito do encontro do elevador. Aquele momento que o andar vai mudar rapidamente, você tem rapidinho um tempo ali para conversar com aquela pessoa. Por que não falar de forma objetiva? Às vezes começa com a história do clima mesmo, do calor, como é que está a situação, está tudo bem? Começa-se assim, mas é importante entender que para falar bem, eu preciso estar falando. A outra oportunidade, você falou tão bem do feedback, que bom que você percebe críticas como construção e não como algo destrutivo. Mas nem sempre aquele que dá o feedback tem a perspectiva do crescimento do outro. Não, pelo contrário, alguns usam até isso como ferramenta para destruir a expectativa daquele que está se desenvolvendo. Mas se aquele que escuta tiver essa maturidade de lidar com o feedback como um aspecto em construção, ele vai evoluir sempre. Porque a gente não conhece a intenção do outro quando esse nos aborda, né? Então é importante Verdade. também alimentar esse feedback de uma forma construtiva. É sempre importante também abraçar a língua portuguesa. A gente tem aberto mão da língua portuguesa. Nós temos nos deixado invadir por palavras já adaptadas. Daqui a pouco a gente está falando tudo em hashtag. Nós estamos É, começando a adaptar a nossa fala. Isso empobrece. Porque verdade. acredito eu que uma das línguas mais difíceis, mas mais ricas é a nossa. É verdade. É um desafio, mas, puxa, eu tenho condições de aprender algo novo todo dia, uma palavra nova. Eu uso isso com os meus clientes, Adri, de falar o seguinte, ó, baixa um aplicativo, eu chamo muito o Dício, uso muito o Dício para isso. Baixa um aplicativo de Uhum. dicionário, tem uma palavra nova por dia, pega aquela palavra, adapta no discurso do dia. No mês você vai ter pelo menos uns 30 vocábulos novos aplicados. Se aquela palavra não for tão usual, adapta para o sinônimo, mas não perde em nenhum momento a oportunidade de conversar, de trocar informações com alguém. Então, abraçar a língua portuguesa na sua estrutura, como merece mesmo, pensando nas regras gramaticais, pensando nesses elementos, é um crescimento muito bom também. Agora, eu posso adaptar a minha forma de falar em determinados lugares? Posso. Até porque tem pessoas que não vão entender palavras tão rebuscadas ou uma fala mais aprofundada. Eu adapto, porque isso também é uma inteligência comunicativa. Eu adapto para Verdade. aquele fim. Então, assim, e para falar com um público que é de 1, de 100, numa conversa improvisada, numa conversa dirigida, se prepara. Para aquele que tem mais dificuldade de se sociabilizar, ele pode ir criando seu treino diário. É de um bom dia até o fim do dia o que dizer voltando para casa. Isso é um treino, uma habilidade adquirida. Antes era muito voltada para aquelas pessoas que tinham condições. Desde o começo da própria oratória na Grécia, eram os mais afortunados, eram os que tinham mais condições, que dominavam a fala naqueles espaços. Hoje a oratória é para todos e se destaca quem tem o conhecimento técnico das regras que são colocados e quem tem, enquanto Uhum. pessoa, desejo de se relacionar. Esse comunicador ele vai se aprimorando todo dia, porque é desejo estar em conexão. Nós somos bichos sociais, Adri. A gente precisa É desse tipo verdade. de conexão para sobreviver. Falar bem hoje, se comunicar bem hoje de forma efetiva é uma sobrevivência.
Por isso que a Com proposta certeza. do curso, a expressividade, a dicção em oratória, é habilitar as pessoas a perceber, sim, esse cenário amplo, voltado para a necessidade de hoje, mas cada vez mais ganhando liberdade e autonomia na sua própria expressividade da forma correta. Isso, eita, minha filha, você deu foi uma aula agora, viu? Adorei. Eu tô te perguntando isso porque, como fono, né, eu vou contar a minha experiência. Em 2015, em 2015 eu comecei a usar aparelho ortodôntico, né? Porque não tinha nenhuma alteração ortodôntica, era mais a nível estético, né? Resolvi ajeitar a dentadura. Aí, só que a gente sabe que o aparelho ortodôntico traz vícios, né? E muitas vezes isso compromete a fala. Então, o que foi que aconteceu? Eu fiquei cheia de vícios, mudou a minha fala, e eu fiquei com muita tensão nessa região aqui do pescoço, né? Da orofacial. Aí, assim que eu tirei o aparelho, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o fono. Fui atendida pelo fono, que ele me fez essa reeducação, né? Até meus colegas de trabalho falaram assim: nossa, Adriana, tu mudou teu jeito, porque tu é muito expressiva, tu é muito isso. Agora tu tá mais contida, mais comportada. Por quê? Porque houve esse acompanhamento e essa conscientização que o pessoal, Adriana, tu é assim, assim, assada, agora tu é uma outra pessoa. Porque eu peguei essa fala e eu resolvi usar a meu favor, né? Usar essa fala a meu favor. Não, se tá acontecendo isso, pois eu vou mudar. Aí eu cheguei pro meu fono e falei assim: olha, o pessoal disse que eu falo muito alto. Aí ele disse assim: pois Adriana, manda esse povo, ó, se lascar, porque é uma característica sua. Eu não vou mudar isso. Eu posso trabalhar nisso, nisso, nisso a respeito do aparelho. Mas essa é a sua essência. Porque se eu diminuir a sua voz, vai tirar quem é a Adriana. Ninguém conhece, não, ninguém vai mais conhecer a Adriana. Então a gente vai trabalhar nisso. Então, é aquela coisa, né? Como você falou, a oratória é justamente isso: trabalhar a essência, certo? Trabalhar essa parte da fala, para que ele se saiba se comunicar, se expressar, mas sem perder a sua essência, né? E por isso Uhum. que eu queria saber, Priscila, quando é que deve procurar ajuda para se expressar melhor após o curso? O que pode ser feito? Bem, é interessante saber até onde está incômodo a comunicação da pessoa que quer uma ajuda profissional, porque pode ser que ela não perceba que haja necessidade de melhoria, né? Alguém deu um feedback, alguém deu uma resposta, precisa talvez essa pessoa aumentar a visibilidade nas redes sociais e, sem dúvida, passa a ser diferente, você se perceber nesse tipo de enquadramento, nesse tipo de espaço, é importante que primeiro haja uma queixa, haja uma necessidade. Porque, por exemplo, é muito importante você falar da autenticidade e da tua singularidade, mas é também importante lembrar, Adri, que existem momentos e oportunidades que eu não preciso trabalhar com a intensidade forte. Naquele momento não é necessário, eu vou dosando, porque há possibilidades de dinamismo. E quando a gente pensa no aspecto da comunicação de quem nos assiste, da psicodinâmica vocal, por exemplo, se eu tiver uma pessoa com a intensidade mantida forte em toda fala, para todo público, em ocasiões diferentes, eu posso começar a interpretar essa pessoa como uma pessoa que não tem muito equilíbrio, porque ela passa por várias ações mantendo o mesmo padrão. Então isso é muito importante, eu não anulo a minha essência, eu não deixo de ser quem sou, mas eu me adapto, pensando num dinamismo, numa melhor expressividade da minha voz, do corpo em si, porque quando eu estou intensa em tudo. É muito difícil você ver uma pessoa intensa enquanto voz e não ter esse corpo também responsivo. Então é importante que essa pessoa procure, quando for um incômodo, alguma manifestação na comunicação dela, algum feedback que foi dado, que não soou bem, que não chegou bem. Quando essa pessoa sentir a necessidade de se aperfeiçoar para determinadas ações, comportamentos e fazeres, e assim, comunicar é uma evolução contínua. Então, o máximo que eu puder melhorar, eu vou melhorar. Pensando em comunicação, eu tenho aspectos vocais, eu tenho aspectos de fala, eu tenho aspectos corporais, eu tenho a congruência desses hábitos todos e práticas. Comunicação é um mundo, eu posso fazer tanta coisa. Então, se você acha que assistindo essa nossa live agora, essa troca nossa, você precisa procurar um profissional, e o profissional habilitado é o fonoaudiólogo. Ele é o profissional habilitado para lidar com os distúrbios da comunicação humana no caráter de habilitação ou de reabilitação. Isso mesmo. Assim, é uma coisa que sempre tem que trabalhar, né? Se aquilo está incomodando você, procure. Se não, não precisa ser agora assim. Minha experiência. Eu já melhorei muito. Também eu tenho um Mind Vox.
utilizo de vez em quando mais de inbox, né? Porque quando eu me empolgo mesmo. Eu falo alto mesmo, mas quando eu vejo, não, calma, o que está acontecendo? Vamos dosar isso aí. Porque tudo é um contexto, né? Sim. Mas sem perder a essência, certo? Pois, Priscila, eu gostei demais dessa troca, essa com nossa conversa. Com certeza haverão outras, porque você Oba, tem muito conhecimento. Quero saber mais um pouquinho sobre desse assunto chamado comunicação não violenta, que eu vi você legal. citando naquela palestra que você deu lá no Shopping Del Passeio, né? E Uhum. eu vi também pela Leni Querilos, que também Sim, é uma referência nessa parte, né, de expressividade maravilhosa, e maravilhosa. tudo. Então, eu quero depois combinar contigo da gente falar um pouquinho sobre essa parte de comunicação não violenta. Depois a gente vai agendar. Gente, essa Fechado. live demorou muito porque aconteceu uns contratempos. Eu digo, calma, Priscila, vai dar certo, vai dar certo. Então, esse dia chegou, eu agradeço demais. Mas com certeza você será muito sugada e explorada por mim em outras Oba, vou lives. adorar, Adri. Comunicação não violenta e voz cantada, viu? Porque Oba, vou pelo que eu amar. escutei aqui no Spotify, viu? Então você sinta-se convidada e quando eu puder lhe chamar, eu vou chamar você para a gente conversar um pouquinho. Por favor, me chame. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por me deixar divulgar o curso. O curso começa no dia 10 de setembro, vai até o dia 24. Você acessa o link na bio do Espaço Voz e Expressão e faz a inscrição lá. O preço está bem legal, pode ser parcelado. Vai ser um prazer poder trabalhar com essas pessoas que vão se inscrever, mesmo em caráter remoto. Logo, logo, quando a gente puder se encontrar todo mundo, a gente volta a ter um contato presencial. Sem dúvida, estar presente, olhar no olho é muito mais especial. Mas muito obrigada, Adri, pela oportunidade. Me chame quantas vezes você quiser para a gente falar sobre comunicação, sobre voz falada, cantada, esse universo que a gente se apaixonou e fez disso a nossa formação, fez disso a nossa escolha de profissão. É sempre uma troca muito rica. Obrigada pela oportunidade mesmo. Certo? Só quero aqui dar um alô para duas pessoas. O Roberto Lopes, que foi o meu fono, que cuidou desta pessoa Olha quando eu aí! tirei o aparelho. E também a Camila, lá da escola, que eu esqueci o nome agora da escola, mas ela que é a representante aí de alguns produtos Sim, a locais, Camila, sim, sim, né? Um sim. beijo para vocês. Essa live, eu não vou pensar se eu ainda lanço no Instagram, mas se não tiver no Instagram, vai ser lançada no YouTube, com certeza. Tá Tá bom? ótimo. Obrigada, querida. Um Viu? beijo Pois grande. obrigada demais pela sua disponibilidade. Sucesso aí no seu curso. Pode esperar que eu vou lhe sugar mais ainda, tá Me bom? chame quando quiser, viu? Sucesso para você também, Tá, Adri. Uma feliz carreira, uma feliz vida, tá viu? bom. Beijo. Um beijo, viu? Por Obrigada. nada. Até a Tchau, tchau. próxima. Até. Tchau. Tchau.